Concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos entrar aqui agora, a gente tá na nossa última aula, né, do conteúdo de 38.500, é uma norma curta, com poucas questões, inclusive, se for para poder considerar historicamente a quantidade de questões que nós temos dos outros tópicos, né, publicados aí pela Banca CESP/Sebrasp. Nesse momento, então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, literalmente, a parte de orientação para a governança da TI, que é focada diretamente no quê? No cruzamento que você tem entre princípios e tarefas principais ou domínios, né? Que eu vou chamar isso aqui de domínios, literalmente são domínios, né? Quando você olha essas tarefas principais, né? Que podem acontecer aqui dentro. Ok? Vamos dar uma olhada aqui então? Joia. Quantidade de questões. O que nós temos aqui focado nessa parte aqui? A parte mais top, assim, de questões mesmo, é o entendimento dos princípios e como eles são cobrados, né? Que a gente trabalhou na aula anterior. Mas aqui vocês vão ver que as questões, elas vão onde, né? Elas vão desde você saber o que é indicado de ser feito dentro daquela tarefa para aquele princípio, até você conseguir interpretar, tudo bem? Essas mesmas características, tranquilos? Então é com base nessa mesma pegada que eu vou trabalhar as questões com vocês. Olha lá, gente, que legal, ó. Então agora, agora eu passo o slide sem ter que passar, né, Pacheco? Agora, gente, então aí a orientação para a governança, né, da tecnologia da informação, beleza? Princípios versus tarefas principais, lembrando, é uma visão bidimensional mesmo, né, que nós temos aqui na 38.500. A gente vai falar aqui do princípio 1, responsabilidade, ok? Dentro da tarefa de avaliar, convém que as estruturas de governança avaliem as opções de atribuição das responsabilidades em relação ao uso atual e futuro pela organização. Isso aqui já estava até bem claro, né, quando a gente fala propriamente da tarefa avaliar, e convém, da tarefa avaliar não, do princípio responsabilidade, perdão, senhores, que nós vimos previamente, né, e dali em diante ele segue, né, convém que as estruturas de governança avaliem a competência dos responsáveis pelas tomadas de decisão relacionadas à TI, também, né, estava ali sendo trabalhado onde? Dentro do próprio princípio, né, da responsabilidade que nós vimos da definição prévia, não foi? Dirigir. Convém que as estruturas de governança de TI, sempre lembrando, gente, estrutura de governança de TI é sinônimo de quê? Pacheco, estrutura de governança de TI é sinônimo de autodireção, é sinônimo de dirigentes, né? Orientem que as estratégias sejam seguidas de acordo com as responsabilidades de TI atribuídas, beleza? Convém também que elas direcionem, né? E orientem as estratégias e direcionem que elas recebam a informação de que elas precisam para cumprir sua responsabilidade e prestação de contas. Monitorar. Convém que as estruturas de governança monitorem se os mecanismos apropriados de governança de TI estão estabelecidos e que as estruturas de governança monitorem o desempenho das pessoas responsáveis pela governança de TI. Questões sobre o princípio 1 não temos, então automaticamente partimos para o nosso princípio 2, estratégia, né, onde nós teremos sim uma questão aqui correlacionada ao respectivo princípio / tarefas, não é? Vamos lá, no avaliar. Convém que as estruturas de governança avaliem, então, né, o que? A evolução dos processos de TI e de negócio para garantir que a TI ofereça suporte para futuras necessidades de negócios e que também as estruturas de governança assegurem que o uso de TI seja objeto de uma gestão de risco apropriadas, né? Beleza? Joia. Dirigir. Convém que as estruturas de governança direcionem a preparação e o uso de estratégias e políticas que garantam que a organização se beneficie do desenvolvimento em tecnologia da informação. Isso aqui já foi questão de prova, ok? Convém que as estruturas de governança também encorajem a apresentação de propostas para utilizações inovadoras de TI que permitam à organização responder a novas oportunidades ou desafios, empreender novos negócios e melhorar os processos. E no monitorar, convém também agora, então, que as estruturas de governança monitorem, sempre estruturas de governança, nós estamos trabalhando aqui agora, monitorem o progresso das propostas de TI aprovadas para garantir que elas estão alcançando objetivos nos prazos necessários, usando os recursos alocados. Convém ainda que as estruturas de governança monitorem o quê? O uso de TI para garantir que ela esteja alcançando os benefícios pretendidos. Ok, gente? Bacana? Pegaram? Bora lá, gente. Questão de CESP 2019, né? MPC Pará aí. E vocês vejam que mesmo sendo
prova de 2019, né, eles estão fazendo uma referência clara aqui, né, a nossa 38.500 de 2009, mas que não muda absolutamente nada em relação ao que nós temos já estruturado, tá? Na nossa norma em 2018, tá? Realmente não muda absolutamente nada. Vocês vão ver isso aqui agora, beleza? Beleza, Pachecão, acredito em você. Cara, você é fodástico, então eu vou acreditar, né? Vamos lá, gente, ó. Observe então o que ele nos questiona, né? O que o nosso avaliador está nos questionando, né? Olha lá. A norma brasileira BNT, né, NBR ISO 38500, apresenta um modelo geral para a governança corporativa de TI, conforme indicado na figura a seguir, alicerçado sobre um conjunto de princípios que podem ser alcançados por meio do ciclo de atividades: avaliar, dirigir e monitorar. Ok? Beleza? Pegaram? Joia. E ele fala aqui, apresenta pra gente a imagem, uma imagem muito conhecida, né? Somente para poder ilustrar. E depois ele apresenta o quê? Nesse contexto, a norma refere-se à necessidade 1. Os dirigentes avaliarem o desenvolvimento da TI e o processo de negócio como um todo, de modo a garantir que a TI apoie as necessidades futuras de negócio. 2. Liderarem a elaboração e a adoção de planos e políticas, né? Tá pedindo o quê? Que a alta direção, né? Que os nossos dirigentes façam isso, não é verdade? Joia. Monitorarem o progresso das propostas de TI para garantir o alcance dos objetivos com os recursos existentes. PEI, beleza, pegaram? Olha o que ele vai perguntar. A esse respeito, assinale a opção que apresenta o princípio de boa governança corporativa de TI correspondente às necessidades 1, 2 e 3, gente. Vamos lá então, só para a gente poder lembrar, olha lá. Abre seu material, princípio 2, estratégia, avaliar. Olha o que está escrito na primeira linha. Convém que as estruturas de governança avaliem a evolução dos processos de TI e de negócios para garantir que a TI ofereça suporte para futuras necessidades de negócio. Ô, Pacheco, é o estratégia, né? É o estratégia, vê aqui, ó. Nosso princípio estratégia, pegou? 2. Liderarem a elaboração e adoção de planos e políticas, né? Querem ver onde é que tá? Olha lá no dirigir. Dirigir. Vai lá, gente, pegou? Convém que as estruturas de governança direcionem a preparação e o uso de estratégias e políticas que garantam que a organização, estão vendo aí que maneiro? Se beneficie do desenvolvimento em TIC. Bateu de novo. E o 3. Monitorem o progresso das propostas de TI para garantir o alcance dos objetivos com recursos existentes. Vai lá no monitorar. Convém que as estruturas de governança monitorem o progresso das propostas de TI aprovadas para garantir que elas estão alcançando objetivos nos prazos necessários, usando os recursos alocados. PEI é marcar e correr para o braço, galera. É a estratégia, ok? Princípio da estratégia. CESP 2015, STJ, analista judiciário, suporte em tecnologia da informação, ok? Julgo item subsecutivo acerca da norma ISO 38500 e da biblioteca AIT V3, não é? Provavelmente aqui a AIT V3 ele já estava considerando o que, né? Eles já estavam considerando aqui na AIT V3 a versão de 2011, né? Que essa foi uma mudança rápida, tá bom, gente? Que aconteceu quando o pessoal da Axelos atualizou a AIT para V3 em 2011, tudo bem? De acordo com a norma ISO 38500, os desenvolvimentos em TI devem ser submetidos a uma avaliação focada na realidade atual do negócio, de modo a oferecer suporte ao referido negócio. Você vai falar assim, Pacheco, pera aí que esse negócio está confuso. Eu vi desenvolvimento aqui dentro, entendeu? Mas eu não lembro, Pachecão, de ter visto algo falando, entendeu? Sobre desenvolvimento ser avaliado posteriormente ao desenvolvimento, né? Pois é. O que você tem, na verdade, gente, do princípio estratégia na tarefa dirigir é o quê? Convém que as estruturas de governança direcionem a preparação e o uso de estratégias e políticas que garantam que a organização se beneficie do desenvolvimento de TI. Olha o quanto que eles misturaram as coisas. Os benefícios em TI devem ser submetidos à avaliação focada? Não! É bem diferente. Ele está falando o quê? Que a governança tem que direcionar a preparação e o uso de estratégias e políticas que garantam que a organização se beneficie desse desenvolvimento de TI. Entenderam que o processo é diferente? É ao contrário que ele está falando? A relação de causa e efeito aqui está trocada? Tá. Então beleza. O nosso item está errado. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, gente. Princípio 3, né? Aquisição. Pegaram como é que funciona o esquema?
Gostaram? Você viu como é que é? Cara, eles vão trabalhar sempre nesse formato, né? O que é o princípio e a tarefa. O princípio e a tarefa vão cruzando ali e colocando as tarefas como elas se representam ali dentro. Ao meu ver, se você já tiver ali um nível de abstração muito grande sobre governança, se você é da área de TI, não é? Da parte de gestão e governança de TI, basicamente de olhar para esse tipo de questão, você já vai ter ali um clique mental, entendeu? Que vai direcionar a tua forma de pensar para você trabalhar com o quê? Véi, ele tá perguntando exatamente sobre esse ponto aqui, ó, no que diz respeito ao princípio. Quem não tem muita capacidade ainda de abstração, por quê? Falta de maturidade ainda de conhecimento, acontece mesmo, acaba que tem que ir trabalhando aqui, né, com cada uma das tarefas, né, necessárias aqui do que é conveniente a ser realizado ali dentro. Beleza? Então se tá beleza, cola aqui comigo que o negócio vai ficar bom agora, né? Aquisição, avaliar, vamos lá. O que ele está trazendo aqui então? Convém que as estruturas de governança avaliem opções para fornecer TI para realizar as propostas aprovadas, equilibrando os riscos e a relação custo-benefício dos investimentos propostos. Dirigir. Convém que as estruturas de governança direcionem que os ativos de TI, sistemas e infraestrutura sejam adquiridos de forma apropriada, incluindo a elaboração de documentação apropriada, assegurando que as capacidades necessárias sejam fornecidas. Convém que as estruturas de governança direcionem que os arranjos, né, gente, de fornecimento, tá vendo? Atendam às necessidades de negócio da organização. Convém que as estruturas de governança direcionem que sua organização e fornecedores desenvolvam uma compreensão compartilhada da intenção da organização em fazer uma aquisição de TI. Monitorar. Convém que as estruturas de governança monitorem os investimentos em TI para garantir que eles forneçam as capacidades necessárias e convém também que elas façam o quê? Monitorem até que ponto a organização e os fornecedores mantêm a compreensão compartilhada da intenção da organização em fazer qualquer aquisição de TI. P. Exercício 2019 SLU DF. Analista de gestão de resíduos sólidos, informática. Cabe aos especialistas técnicos de TI orientar a preparação de documentação adequada que assegure o fornecimento das capacidades de ativos de TI necessárias para suportar os negócios da organização. Isso aqui é uma baita mentira. Cabe a quem? Cabe aos dirigentes, Pacheco. Eu não acredito que ele bateu nisso. Ele bateu nisso, gente. Foi exatamente nisso que ele acabou de bater. É os dirigentes. É a área de a governança do órgão. É a alta direção. E não os especialistas técnicos de TI. Pegaram isso? Pacheco. Brincadeira, né, cara? Pois é. Show. Vamos de novo? CESP 2019, MPE Piauí, analista ministerial TI. Julgo o item a seguir, relativo aos princípios estabelecidos na norma ISO 38500. De acordo com o princípio da aquisição, o equilíbrio entre riscos e retorno nos investimentos propostos deve ser uma preocupação dos dirigentes ao avaliar opções para o fornecimento de TI, né, gente? Olha lá, se a gente está avaliando alguma coisa, olha, se ele falou sobre avaliar, tá vendo? Se ele parou aqui, ó, e falou sobre avaliar opções, o que você tem que fazer? Convém, vamos ver aqui, vamos pensar, né? De acordo com o princípio da aquisição, o equilíbrio entre riscos e retorno nos investimentos, né? Vamos ver onde é que está isso aqui? Pachecão, ó, eu lembro que nós estamos falando, né, sobre aqui o princípio da aquisição, certinho? E quando ele fala do avaliar, eu tenho que ir na primeira tarefa. O que está escrito no avaliar na primeira tarefa, Pachecão? Olha lá, convém que as estruturas de governança avaliem opções para fornecer TI para realizar, é isso mesmo, Pacheco, as propostas aprovadas, equilibrando o quê? Os riscos e a relação de custo-benefício dos investimentos propostos. PEI, galera, é pegar, marcar e correr para abraço, isso aqui está correto, ok? Princípio 4, galerinha, desempenho. Tomar uma aguinha aqui, vamos lá, Pachecão, para água. Tome a sua água aí também, gente. Bora trabalhar, ok? Avaliar. Convém que as estruturas de governança avaliem os planos propostos pelos gerentes para garantir que a TI apoie processos de negócios com a capacitação e capacidade necessárias. Convém que as estruturas de governança avaliem os riscos para a continuidade do funcionamento dos negócios decorrentes das atividades da TI. Convém que as estruturas de governança avaliem os riscos
para a integridade da informação e a proteção dos ativos de TI, incluindo a propriedade intelectual associada e a memória organizacional. Convém que as estruturas de governança avaliem opções para assegurar que decisões efetivas e oportunas sobre o uso da TI apoiem os objetivos do negócio e que as estruturas de governança avaliem regularmente a eficácia e o desempenho da governança de TI da organização, ok? Pega esse exercício então, galera. 2018, MPE Piauí, analista ministerial, ok? Tecnologia da informação. Julgo o item a seguir relativo aos princípios estabelecidos na norma ISO 38500. A avaliação dos riscos, a integridade da informação, é a base de conhecimento da organização e, oh meu Deus do céu, vamos ler direito. Pacheco tá analfabeto, Pacheco, deixa de ser louco. Vamos ler novamente, né, gente? A avaliação dos riscos, a integridade da informação e a base de conhecimento da organização constitui a atividade recomendada pelo princípio da responsabilidade. Aí tu vai falar assim, oxi, não é princípio da responsabilidade não. Acabei de ver esse negócio aqui, ó, em relação à avaliação dos riscos, né? A integridade e a base de conhecimento, Pacheco. Não, de forma alguma, Pacheco. Isso aqui tá dentro do princípio 4 do desempenho, não é, nego? Pois é, isso aqui tá dentro do nosso desempenho, não é, gente? Pegaram essa, galerinha? Tranquilos? Certo? Vocês vão ver ali que, poxa, né? Ah, Pacheco, nossa, onde que tá escrito conhecimento? Cara, tá lá, ó, propriedade intelectual. Tudo bem? Então vocês vão ver que o que a banca tem feito sempre? Ele sempre tem trabalhado com o que? Ele sempre tem trabalhado com que a característica fundamental do princípio da tarefa. E qual é a sequência que eles fazem? Eles colocam palavras sinônimas, eles colocam interpretações complementares, tudo bem? Não fugindo do que já estava escrito, mas sim como que? Coisas complementares. Vocês estão pegando isso, né? Joia, se você pegou, tchum, olha aqui o que nós temos agora. CESP 2016, 30, né? 30, né? TRT, oitava região, PA e AP, né? Pará e Amapá, técnico judiciário e tecnologia da informação. De acordo com a ISO IEC 38500-2008, a administração deve avaliar os meios propostos pelos gerentes para assegurar que a tecnologia da informação suportará os processos e negócios com adequada capacidade e avaliar os riscos para a manutenção da integridade da informação e a proteção dos ativos de TI, incluídos os de propriedade intelectual. Essa afirmação, incluídos, cara, a gente acabou de falar sobre isso. Vocês viram que eles simplesmente repetiram a mesma tarefa dentro do mesmo princípio? Você fala assim, uai, foi a mesma indicação, não é? A mesma indicação para boa governança dentro da tarefa do mesmo princípio. Pacheco, foi mesmo. Não foi? Então vamos lá. Se foi mesmo, qual o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra B. É do desempenho. A gente acabou de trabalhar isso aqui, ó. No item anterior. Vocês repararam isso? Vocês assim, caraca mesmo, é mesmo, Pacheco. Beleza, gente, pegaram? Joia. Vamos aqui continuar com o princípio 4, então. Tarefa dirigir, quais são as indicações que nós temos aqui para uma boa governança, né? Ou os objetivos para uma governança, vamos colocar assim. Convém que as estruturas de governança assegurem a alocação de recursos suficientes para que a TI atenda às necessidades da organização de acordo com as prioridades e restrições orçamentárias acordadas. Convém que as estruturas de governança dirijam os responsáveis para garantir que a TI suporte a organização, quando requerida por razões do negócio, com dados corretos e atualizados, que são protegidos contra perdas ou uso indevido. Monitorar. Convém que as estruturas de governança monitorem até que ponto a TI apoia realmente o negócio. Acho que é cabível, né, gente? Se você está falando de desempenho, que é o quê? Saber o quão que você tem de TI para poder atender aquilo que você precisa, convém muito que você monitore isso, né? E joia. E convém que as estruturas de governança monitorem até que ponto as políticas com as referentes as políticas, convém que as estruturas de governança monitorem até que ponto as políticas com as referentes à acurácia dos dados e ao uso eficiente de TI são seguidas adequadamente. Princípio 5, conformidade. Aqui ele vai falar de normativo, vai falar de legislação, não é? Essa parada toda, né? Isso é conformidade, né? Beleza, vai falar de frameworks e por aí vai, olha lá. Lá no avaliar, o que a gente tem, né? Ó, convém que as estruturas de governança
Avaliem regularmente até que ponto a TI atende às obrigações políticas internas, normas e diretrizes profissionais. Ficou claro isso, né? Joia. Convém que as estruturas de governança avaliem regularmente a conformidade interna da organização com seu quadro de referência, né? O framework de governança de TI. Dirigir. Convém que as estruturas de governança dirijam os responsáveis para estabelecer mecanismos regulares e rotineiros para garantir que o uso da TI atenda às obrigações políticas internas, normas e diretrizes relevantes. Convém que as estruturas de governança direcionem que as políticas sejam estabelecidas e executadas para permitir que a organização atenda às suas obrigações internas no seu uso da TI. Convém que as estruturas de governança direcionem que a equipe de TI siga as diretrizes relevantes para o comportamento e desenvolvimento profissional e também que as estruturas de governança direcionem que todas as ações relacionadas à TI sejam éticas. Olha que fofinho isso, né? Legal. Monitorar. Convém que as estruturas de governança monitorem a conformidade da TI por meio de relatórios adequados e práticas de auditoria, garantindo que as revisões sejam oportunas, abrangentes e adequadas para a avaliação da extensão da satisfação da organização. E que também as estruturas de governança monitorem as atividades de TI, incluindo a eliminação de ativos e dados, para garantir que o meio ambiente, a privacidade, o gerenciamento estratégico do conhecimento, a preservação da memória organizacional e outras obrigações relevantes sejam atendidas. Comportamento humano, nosso último princípio, certinho, gente? Avaliar. Convém que as estruturas de governança avaliem as atividades da TI para garantir que os comportamentos humanos sejam identificados e adequadamente considerados, né? Isso tem a ver com a gestão de RH? Tem, Pacheco. Então ele pode falar que aqui nós temos gestão de RH de alguma forma? Pode. Ok? Isso pode. Ele pergunta, ele fala sobre isso. Dirigir. Convém que as estruturas de governança direcionem que as atividades de TI sejam consistentes com o comportamento humano identificado. Isso é gestão de RH, gente. Gestão de talentos, né, inclusive, olha lá. Convém que as estruturas de governança direcionem que riscos, oportunidades, problemas e preocupações possam ser identificados e relatados por qualquer pessoa a qualquer momento. Ok? Vocês pegaram isso? Por qualquer pessoa a qualquer momento? As estruturas direcionem que riscos e oportunidades, problemas e preocupações possam ser identificados e relatados. Ou seja, ele pode ser identificado e relatado por qualquer um. Tá joia? Convém que as estruturas de governança monitorem as atividades de TI para garantir que os comportamentos humanos identificados permaneçam relevantes e que lhes sejam dada a atenção adequada. Convém que as estruturas de governança monitorem as práticas de trabalho para garantir que sejam consistentes com o uso adequado da TI. PEI, CESP 2019, SLUDF, certinho, gente? Vamos lá então? Joia! Analista de gestão de resíduos sólidos. Com base na norma ISO 38500, julgo o próximo item. Convém que, olha lá, convém que, exercício 22, não é? Ó, convém que oportunidades, preocupações e riscos identificados por qualquer membro de uma organização, ó, qualquer membro de uma organização, você está vendo isso? Olha aqui. Qualquer membro de uma organização, ele simplesmente alterou a ordem, você reparou isso, né? A qualquer momento, sejam relatados e levados ao conhecimento das pessoas responsáveis pela tomada de decisão, com certeza absoluta, né? Isso aqui tem gente que marca errado, pensando o seguinte, poxa, cara, se eu tô falando de algo que é oportunidade, preocupação e risco, tem que ser do responsável. Não é ali do risco, do responsável da preocupação, da oportunidade. O que a norma ISO 38500 me traz sobre o assunto? Pode ser relatado por qualquer pessoa. É isso que eu acabei de mostrar para vocês em relação ao comportamento humano, não foi? Beleza? Joia. Questão de número 23, gente. Nossa última questão. Julgo o item a seguir relativo aos princípios estabelecidos na norma ISO 38500. Segundo o princípio da estratégia, os dirigentes devem exigir que riscos e preocupações identificados sejam relatados pelos membros do comitê de gestão estratégica nas reuniões periódicas denominadas pontos de controle. Galera, isso aqui tem alguma coisa a ver com o princípio da estratégia? Pacheco, não tem absolutamente nada a ver com o princípio da estratégia. Tem a ver com o quê? Princípio do comportamento humano. Não é verdade? E mesmo assim está fora da sequência, está fora do que se exige. Nosso gabarito aqui, questão de número 23, errado. Galerinha, muitíssimo obrigado por terem acompanhado aí
não é? Nosso curso de reta final, ISO do 38500. Trabalhei em cima daquilo que realmente dava para poder ser trabalhado, com a quantidade de questões considerável, entendeu? Legal, só que desde que você pegue um espaço amostral maior e veja toda essa característica no mudança comportamental, ok? De hoje para frente, utilize sempre a 38500 2018. Você viu que em relação a questões até mesmo anteriores, né, mais antigas, existe uma compatibilidade gigantesca entre as duas edições, as duas versões aí da norma, tudo bem? E o que eu vou pedir agora? Adivinhem? Exatamente, gente, coloque assim, ó, @professor.gabrielpacheco no Instagram, tira aquele printzinho, publica lá pra gente, beleza? E me conte, nesse seu print, nessa sua publicação, o quão as aulas aqui estão sendo úteis para você. Aquele grande abraço, galera, valeu, tchau!